Olá, olá, boa noite, boa noite. Olá, todo mundo que está chegando, bem-vindos, bem-vindas. Hoje uma live especial, vamos dar o resultado aqui do sorteio do livro. Cadê o livro? Tá aqui. Então hoje a gente vai dar o resultado do sorteio do livro, certo? E tem surpresa especial hoje. Então hoje tem resultado do livro, do sorteio do livro e surpresa, brinde especial. Vou convidar então, sem maiores delongas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, todo mundo que está chegando. Boa tarde, boa noite. Né? Foi ansioso aqui, já entrei, né? Já entrei daquele jeito. Então, vamos lá, deixa eu ver o pessoal aqui que está chegando. As convidadas já estão por aqui, Gisele. Vamos lá, já chegando por aqui já já. Então, hoje a gente está com as autoras do livro Aplicando a Lei 13.019/2014, Parcerias Sociais entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil, OSCs. O livro recém-lançado no plástico. Estão aqui comigo mais uma vez Tânia Lourenço Vesentini e Gisele Carine Santana. Sejam muito bem-vindas mais uma vez. Olá. Olá. Obrigada. Pode falar. Vai, Gi. Pode falar. Vamos lá, batam para o ímpar vocês duas. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui retomando a live anterior e vamos ter um presentão hoje. Já sabemos, mas vamos aguardar um pouquinho para falar, né? Quem é o vencedor do livro, o ganhador do livro. É isso. Tânia, queria que você pegasse, a gente tem que esclarecer para o pessoal, nós tivemos um probleminha técnico, né, na primeira live que tivemos, você teve lá um probleminha com o seu equipamento, então ficou muito difícil te ouvir, estava dando um eco e tal, terminou que você ficou meio assistindo um pouco a live ali mais para o final. Sim. Então hoje a gente queria te ouvir mais, porque você tem uma vasta experiência, né? A Gisele que também tem essa vasta experiência, querida professora também da área, mas já pôde falar ali um pouco mais naquele dia. Hoje não vamos cercear a palavra de ninguém, ao contrário, é justamente para a gente corrigir o probleminha técnico que a gente teve. Eu queria ouvir um pouquinho mais você sobre as coisas que a gente colocou naquele dia. E aí eu queria que você que a gente pudesse retomar, então, se apresentando de novo, né, como é a tradição aqui. Eu não apresento as convidadas, os convidados, eu digo qual é o tema e passo a bola para que as convidadas se apresentem. Como você, naquele dia, ficou complicada a comunicação, queria que você se apresentasse novamente. E aí já vamos começar, né? Gisele também se apresenta de novo, né? Porque tem gente aqui hoje, eu já vi aqui, tem gente que não estava na primeira live, então a gente faz isso. E aí a gente retoma para a gente começar com um tema que a gente falou um pouquinho naquele dia, mas que eu acho que hoje, com a presença integral, digamos assim, da Tânia, a gente vai explorar bem, que é a experiência de Osasco, da implementação do Miroski em Osasco, que derivou no livro, né? Que foi daí que saiu toda a vontade de escrever o livro, enfim. Então, vamos fazer essa apresentação primeiro, e aí vocês já fiquem à vontade para falar um pouco dessa experiência de implementação do Miroski em Osasco. Eu me chamo Tânia, eu sou procuradora de Osasco há 30 anos, desenvolvo o meu trabalho na controladoria, na Procuradoria Consultiva há uns 28 anos. Então, eu tenho eu sou especialista em direitos humanos e em segurança pública. Eu sou advogada de formação. Muito bem. Vai aí, Gisele, de novo. Então vamos lá. Boa tarde, Lucas, Tânia, boa tarde a todos. Um prazer novamente estar aqui com vocês. Eu sou Gisele, eu sou contadora de formação, sou pós-graduada em auditoria e controladoria, especialista em gestão pública e também em direito administrativo e constitucional. Atuo na área pública já há cerca de 20 anos, como servidora pública efetivamente por 17 anos, os últimos 12 no cargo de coordenadora do controle interno do município de Osasco, onde a gente teve a oportunidade, né, de trabalhar intensamente aí com o processo de regulamentação e implementação da lei. E atualmente sou professora
né, e consultora na área, para órgãos públicos, para a sociedade civil. Inclusive, aproveitar para falar que nesse momento eu estou no município de Cláudio, em Minas. Falei para o pessoal que estaria aqui na live hoje, eu falar o nome do município, prestigiá-los aqui, né? Vim aqui para fazer uma capacitação com as entidades, né, com as organizações aqui da sociedade civil, por meio da Secretaria de Assistência Social, e onde a gente vai falar sobre plano de trabalho, sobre prestação de contas, então vai ser muito bom. Muito bacana. Então vamos aproveitar, então vamos retomar aí a partir desse ponto, que eu acho que é fundamental, que eu acho que foi um ponto que a gente falou en passant, a gente tinha muita coisa para falar sobre o livro e tal, e também teve um probleminha técnico, mas eu acho que essa experiência de Osasco, ela é fundamental. Então vamos começar por aí. Tânia, eu queria que você falasse um pouco desse lugar também, né, de quem está na Procuradoria e tudo. Muitas vezes a gente ouve aqui nas lives sempre a reclamação, e no cotidiano, né, lidando com as organizações, essa coisa de muita gente demonizar também. Não, tá lá na Procuradoria, a Procuradoria não deixa, é o jurídico que não quer, o jurídico barrou. Exato. Então fala um pouquinho dessa experiência para a gente também. Realmente, isso acontece muito no poder público, né? Tudo esbarra na Procuradoria, mas na verdade não é isso que acontece, porque nós estamos sempre atentos às questões, né, às dificuldades dos órgãos setoriais, mas também não podemos fugir da legalidade, né? Bem, retomando a experiência, né, que nós tivemos em Osasco com a implementação da Lei 13.019, à época a Karina era... Bom, chama a Karina às vezes de Karina, de Gisele, vamos acostumando. A Karina estava à frente do controle interno e ela chamou a criação de um grupo de estudo, né? Esse grupo de estudo foi interdisciplinar e da Procuradoria eu fui escolhida juntamente com uma outra amiga. Reunimos semanalmente, quase que diariamente, e quando estávamos já quase na conclusão do trabalho, surgiu a 13.204, que mudou quase que completamente, retomamos o trabalho, e aí, assim, aí vão as dificuldades, né? De correr contra o tempo para poder realinhar o nosso projeto à nova lei. E depois elaboramos o projeto, chamamos a participação social, fizemos audiências públicas, nos comprometemos a olhar com critério desculpa, com critério e atender às recomendações de todos os que participaram. E frente a isso, como a Karina já disse na live anterior, né, veio a ser editado e promulgado o projeto do decreto regulamentador. E o que acontece? Acontece que em 2017, Karina já não estava mais na prefeitura, não tínhamos mais esse apoio, entra em vigor uma lei totalmente desconhecida pelas ONGs, e apesar de que a gente já tinha feito um grande trabalho, né, com os órgãos internos, todo mundo já estava situado do seu papel, né, nessa nova implementação de uma nova relação jurídica com as organizações sem fins lucrativos. E aí entra a lei em vigor, né? E junto com a lei muda totalmente o governo. Muda secretariado, mudam os cargos mais altos, os gestores. E aí nós tivemos que desenvolver esse trabalho, né, de integração, de articulação junto aos órgãos municipais, tudo de novo. Bem, fato é que começamos a aplicar a lei já em 2017, frente ao
modelo, né, de um chamamento público que eu e a Karina elaboramos, nós duas, elaboramos a minuta do edital, elaboramos os termos, deixamos bem mastigadinho mesmo, para que não houvesse tanta dificuldade, tanto por parte dos órgãos municipais, como também por parte das OSCs. E eu acho que assim, o ponto fundamental de tudo isso foi o diálogo constante que nós, da Procuradoria, o pessoal da Controladoria Interna, mantivemos o tempo todo junto aos órgãos municipais, dando apoio, dando subsídio, ajudando a elaborar um esboço de plano de trabalho, a elaborar termos frente aos projetos que seriam implementados. Então, eu acho que essa participação que nós tivemos junto aos órgãos foi de fundamental para o sucesso da implementação da Lei 3019 em Osasco. Gisele, quer complementar um pouquinho? É interessante que eu brinco que eu fiz parte da concepção, né, de um filho, mas que não vi nascer, né, na verdade, lá, porque foi bem no ano que eu acabei, né, optando por pedir a exoneração e acabei não vendo esse filho nascer, mas acompanhei com muito carinho, né, e acompanho ainda até hoje na medida do possível. E eu concordo exatamente com isso que a Tânia falou. Eu acredito que o diálogo foi um ponto assim, bem marcante, de fato, né, ali na implementação da lei. Então, sempre se procurou mesmo uma construção participativa, os órgãos, as secretarias MEI, secretarias FINS, trazendo a sociedade civil também para essa discussão. Eu me lembro que a época da capacitação de multiplicadores em Brasília, a Laís falava muito da importância da caixinha de ferramentas, que foi o que a Tânia falou, né, que a gente buscou padronizar, né, as minutas, modelos de formulários, de instrumentais, então que a gente acreditava que isso poderia facilitar o processo de implementação, e é claro que isso passando por revisões contínuas, né? Então não adianta a gente achar que fez ali, criou um modelo, e que depois a gente vai simplesmente seguir sem revisão, né? Então é importante que a gente vá fazendo as revisões dos fluxos, né, dos procedimentos que foram criados. Então a gente observa hoje que muitos decretos estão passando por alterações, o que, ao meu ver, é uma coisa de fato importante, é sadio que se faça isso, né? À época a gente pensava no campo das hipóteses, mas hoje a gente já tem prática, né, suficiente de 6, 7 anos para a gente poder olhar todo o processo, procedimento e reconstruir, né? Olhando de fato para questões, por exemplo, de procedimentos que às vezes ficaram com excesso de burocracia, né? Que você fala, poxa, mas isso não está conduzindo a lugar nenhum, né? Então vamos buscar maior eficiência, vamos tentar desburocratizar alguma questão, e enfim, né? Mas eu acredito que esse modelo do diálogo, de padronizações, de instrumentais, isso auxilia muito, né, na implementação da lei. Muito bacana essa experiência. Opa, então, vamos lá, Tânia, fica à vontade. Eu queria só complementar que a experiência foi muito boa, não somente para o conhecimento da lei e para a elaboração, né, do regulamento da lei em Osasco, mas realmente, como diz o Miroski, né? O Miroski é uma agenda política. Então, eu acho que tudo isso veio junto. Foi uma forma do órgão público municipal ele se encaixar melhor na relação com as organizações sem fins lucrativos. Porque se criou uma cultura, né, que aí, se a gente pensar na época das CPIs das ONGs, de todas aquelas questões que foram levantadas, e a gente vê que o trabalho fundamental das ONGs, tanto na implementação de políticas públicas, quanto na prestação de serviços públicos. E aí o poder público também passa a enxergar as ONGs como
com um formato diferente daquele que só busca a captação de renda, né? Ele passa a ser um parceiro de ideologia, um parceiro que busca a ação social, que busca a sustentabilidade ambiental, questões essas tão em voga hoje, né? Se a gente vê aí os objetivos do desenvolvimento, os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Que fixado pela ONU e pelos membros, né, do qual o Brasil faz parte, a gente vê que um dos objetivos fixados pela ONU de uma forma global, né, para todos os países membros dela, é a formalização de parceria. Então, a formalização de parceria, ela vem, a lei vem junto com esses objetivos, a lei vem concretizar, né, essa necessidade e a importância da formalização de parcerias com o terceiro setor. Muito bom, muito bom. Muito bem, começamos aqui com chave de ouro. Hoje, finalmente ouvindo, né, a experiência da Tânia. Infelizmente a gente não pôde da outra vez, mas hoje, que beleza. Eu queria só aproveitar para cumprimentar todo mundo que está chegando por aí. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos deixar o like aí, não cai o dedo. Gisele está aqui, a Tânia também. Elas viram isso na última live e tiveram aqui, deram like, não caiu o dedo de ninguém. Podem dar os testemunhos aqui para vocês também. Então, olha, não cai o dedo, garanto. Pode dar o like aí, vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente um pouquinho, não só a gente trabalhar para ele, tá bom? Apoia aí o nosso trabalho que a gente gosta. Então, todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A Érica Tabosa, a Faelma lá de Porto Seguro, o Emanuel que está vindo lá de Maturéia, na Paraíba, o Arnaldo Honorato de BH, lá de Minas, a Bárbara aqui da plataforma Miroski Bahia, o Edilson Mantovani, a Ana Paula Moura, que falou que tem muito preconceito contra as organizações ainda. A Tereza Homem está aqui dando boa noite. Então, todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Agradecemos muito a companhia de vocês. Daqui a pouco tem o resultado. O resultado a gente já sabe, mas não vamos divulgar agora. Só daqui a pouco. Está aqui o Bruno Valério dizendo que é de Vitória do Espírito Santo também. Todo mundo por aqui. Então, ó, daqui a pouco o resultado do livro. E daqui a pouco uma surpresa. Certo? Daqui a pouco uma surpresa que eu não vou contar também. As autoras do livro vão contar, eu não vou contar. Então, e queria aproveitar, porque é o seguinte, meninas, eu tomo bronca direto de Tiano, que trabalha comigo, porque ele nem me manda mais o resultado antes, porque eu chego aqui, eu já solto o resultado, não seguro para o final, não aguento. Então agora eu estou me segurando para não estragar a surpresa, é só para o final. Então, ó, estou botando aqui na cabeça que é só para o final. Tá bem? Então, também já temos aqui o calendário de lives de março, mas eu não vou falar agora também, porque eu já falei demais por hora. Vamos retomar aqui. Eu queria retomar uma coisinha aqui. Aliás, antes disso, mandar um abraço pessoal de Cláudio, Minas Gerais. Alô, Cláudio, Minas Gerais. Também, é isso. A professora Gisele está por lá. Disse que ia citar Cláudio aqui na fala. Então, Cláudio está citada e está cumprimentada também. Então, o pessoal que está aqui, todo mundo agora mandando aqui de onde está falando. A Kênia Braga falando aqui sobre a experiência dela, né, da experiência, das explicações. O Peter Aquino falando que precisa de promoção do livro. Olha só. O Edilson é do CMDCA de Paulínia, São Paulo. A Ana Paula Moura é de União dos Palmares de Alagoas, lá na terra de Zumbi dos Palmares. Que beleza. A Tayana Ellison também está por aqui. Então, muita gente chegando. Obrigado, gente. Valeu. Eu queria voltar, então, para o tema, para daqui a pouco eu falar até das lives de março. Eu queria tocar num ponto que vocês passaram aí. É muito importante, a plataforma Miroski tem lutado com isso, né? Por essa bandeira muito, a Bong, enfim. A Laís de Figueiredo Lopes tem falado muito, porque essa era a postura do governo federal, à época do Miroski também. Então hoje, né, tem se lutado muito por essa postura, que continue essa postura, que se retome essa postura a partir do governo federal, mas como é que se faz para trazer as organizações para essa discussão? Porque o que a gente tem ouvido muito não, foi feito lá um decreto, eu não sei. Então, como é que você faz para trazer as organizações, para ouvir as organizações, para envolver as organizações nessa construção da implementação? Conta um pouco, então, dessa experiência de Osasco. A comunicação é fundamental, né, para qualquer
formação de relação jurídica. Qualquer relação, né? Qualquer relação humana que você vai ter, a comunicação é fundamental. Então, para nós, o que deve se buscar sempre é o diálogo junto às organizações da sociedade civil. Criar mecanismos, eu acho que o poder público ele tem que criar mecanismos de diálogo, criar mecanismos de comunicação, fazendo reuniões periódicas, até ministrando cursos, né? Porque a gente vê que uma das diretrizes e uma das obrigações do poder público, né, junto à parceria que foi trazida pela lei, é a de dar capacitação não somente para os membros do poder público, como também para os membros da organização da sociedade civil. Fazer mesas redondas, discutir o assunto junto também à população, tudo, desenvolver mecanismos de participação social, que isso é o ponto principal e a gente vê que ainda estamos caminhando a passos muito lentos para isso. Sim. Gisele. Exatamente. E eu acredito que acredito muito nessa força, de fato, da construção conjunta, né, de um processo de regulamentação. Então, eu acho que não é tarde para a gente falar isso, se a gente for pensar aí em quantos municípios não tem ainda a regulamentação, né? Então, é muito importante que se faça realmente, não a 2, 3, 4 mãos, mas que chame a sociedade civil, né, para essa construção conjunta. Então, é muito diferente realmente de simplesmente o poder público criar uma regulamentação e tá aqui, é isso que a gente vai fazer, né? E que você constrói de fato de uma forma participativa, onde as pessoas se sentiram fazendo parte, né, daquela construção. Então, as chances, né, de êxito, de sucesso na implementação, as chances são maiores. E pensando também, né, do lado das diretrizes que a lei traz ali nos artigos 5º, 6º, eu também acredito que a lei traga muito espaço para esse fomento à participação social, né, para a construção conjunta, para inovações, como, por exemplo, a questão de audiências públicas, né, embora a lei não traga isso de forma expressa, mas a partir das suas diretrizes fundamentais, isso traz espaço para inovar, né, para inovarmos. Então, por exemplo, a questão de audiências públicas, né, para discussões de minutas, de editais. Eu tive, inclusive, uma possibilidade de conversar recentemente com o pessoal de uma prefeitura que estava tendo muita dificuldade, que publicavam um edital, e aí eles falavam, o edital deu deserto, ninguém ia participar. E aí, mas por que as pessoas não vieram participar? O que está acontecendo? Vocês já mapearam por que as pessoas não estão vindo? O que está acontecendo? Não é? Mas as pessoas acham que não vão ter condição de participar, ou acham que dessa forma não dá para fazer. Então, por que não fazer uma audiência pública para discutir o assunto? Né? Pense numa minuta, chame a sociedade civil, coloca lá, dá publicidade nisso, chama as pessoas interessadas, potenciais interessados para virem participar, né? E aí eu acredito que assim a gente vai ter mais chances de mais eficiência no processo de seleção e celebração, mais efetividade na execução, né, dessa parceria. Então, a lei ela nos dá essa possibilidade, né, de fato, dessa construção conjunta. Muito bom. Eu tive uma experiência muito interessante aqui no interior da Bahia, porque eu tive para fazer uma atividade numa universidade, e quando eu cheguei lá, tinha metade do público era de servidores da prefeitura. E eu fiquei meio achando aquilo meio esquisito, porque era um público, era um evento para os alunos, né? Era para falar sobre advogar no terceiro setor, etc e tal. E de repente tinha lá metade de servidor da prefeitura perguntando sobre a implementação do Miros. E as perguntas todas eram essas. Aí lá pelas tantas eu perguntei para ele, mas por que vocês estão aqui exatamente se era um evento? Não, é porque lá o decreto foi, né, contratado por uma consultoria, eles estiveram lá, não falaram com ninguém, conversaram lá com o prefeito, com a Procuradoria Jurídica e tem um decreto. E ninguém nunca falou pra gente como seria a mudança, ninguém fez um treinamento, ninguém conversou com a gente, tem um decreto novo agora, a partir de agora com as ONGs é assim, ó. E eles estavam lá, foi a primeira pessoa que veio no município falar sobre aquele assunto.
Eles foram lá, todos eles, assim, foi muita gente, tipo 15 pessoas da prefeitura, para ouvir falar sobre aquele assunto, que eles nunca tinham ouvido, sabe, estavam banhando. Então, e era uma prefeitura, né, relativamente, um município de médio para grande porte, né, claro, interior. Mas imagina nos municípios menores, assim, pequenos, muito pequenos. Imagina como são essas coisas. O que é que vocês têm ouvido também da experiência? Você que tem além de atuar em Osasco, tem lidado com outros municípios, tem também essa impressão. E aí eu queria passar para vocês, antes da resposta, dizer o dado que a gente tem levantado, né? Pelo OSC Legal, a gente tem feito esse levantamento dos municípios com regulamento, né? Sim. E aí não há ainda como dizer se está bom ou está ruim a implementação, não é esse o mérito, mas assim, dizer quem tem regulamento. A gente fez um levantamento, o levantamento hoje está em 629 municípios com regulamento. Né? Aí no estado de São Paulo são 87. O estado que tem mais é o Rio Grande do Sul, com 105 municípios. Então, queria ouvir de vocês um pouco dessa experiência também, andando em outros municípios, e como é que vocês têm visto isso na prática. Eu falando assim, da experiência que tenho, né, assim, de ter a oportunidade de passar por vários municípios, esse número realmente não me surpreendeu, porque é muito comum mesmo que as pessoas falam que não tem mesmo a regulamentação, e eu acho muito interessante que muitas vezes, às vezes ministrando um curso quando é em company, aquele que a gente vai até, né, o município, é comum, às vezes, quando eu vou explicar ali que a lei é uma lei de normas gerais, né, então isso dá possibilidade para que os entes da federação suplementem, regulamentem a lei, pensem na sua realidade local, né? Então não é pegar um decreto ali do outro município, copiar e colar, porque pode ser bom para aquele, mas pode não servir para você tem outra realidade, e aí as coisas não vão dar certo. Mas e aí é muito comum, eu às vezes numa turma de 50 pessoas, fazer uma pergunta, o município tem um decreto que regulamenta a lei? E talvez um ou dois levantem a mão para dizer que sim. E os demais não conhecem, não sabem da existência do decreto, né? Ou até que dizem, o município tem, mas a gente não dá muita bola para o decreto, não. Já ouvi, inclusive, isso. Então, assim, a gente percebe que realmente deixa a desejar. Né? E essa questão de, às vezes, consultorias foram contratadas, você percebe, às vezes, um decreto exatamente igual ao outro, e aquele lá não tem aquele órgão, aquele lá não tem aquela estrutura, como é que ele vai fazer aquilo? Né? E a sociedade civil ficou de longe nessa participação, né? Então não tem muita chance de dar certo, né? Então é isso, é fomentar mesmo essa participação, né? A construção conjunta é o melhor caminho. Tânia? E aí falar um pouquinho também que a tendência, né? Essa tendência que foi se firmando no poder público da utilização de um modelo, de um decreto, de uma lei que está dando certo, isso a gente tem que falar que realmente não há nenhuma crítica em você utilizar um modelo de um decreto que você verifica que está dando certo, que está sendo realmente implementado, que consegue aplicar a lei, atendendo a todos os princípios, as diretrizes, os fundamentos por ela estabelecido. Então, não é uma crítica à cópia, e sim uma crítica a não introduzir esse texto com as suas peculiaridades, não pensar no texto, adaptando o texto às suas peculiaridades. E é isso que está faltando. E a gente também pensa aí falando, realmente não tenho muito conhecimento da implementação em pequenos municípios, mas isso é uma questão que eu fico pensando realmente, como é que o município, que às vezes tem uma pessoa em um órgão, uma pessoa que vai ter que ser o gestor, a comissão de seleção, a comissão de monitoramento, eu fico pensando realmente da viabilidade de implementação da lei nesses pequenos municípios. Muito bom. Só complementando, eu estou lembrando aqui de uma frase que acredito que a Tânia também vai se lembrar das nossas pesquisas do livro, de uma frase do professor Paulo Modesto, que ele disse que parceria não é um conceito que rima bem com hierarquia. Né? Eu achei isso
fantástica essa frase. Parceria é um conceito que não rima bem com hierarquia, né? Essa lógica da verticalidade, né? E isso, se a gente for pensar em todas as fases né, de implementação, nas fases da lei, em cada uma delas, e também nesse processo de regulamentação. Não é? É assim que vai ser feito, pronto, tá aqui, está publicado, agora vocês vão seguir, né? Nessa lógica vertical, né? Então, que acredito que realmente deva ser evitada, né? A lei, ela não foi pensada, a parceria não rima com hierarquia, né? A gente vai pensar numa relação na horizontalidade, né? Nessa construção conjunta, caminhando juntos para alcançar o mesmo objetivo, né? Ambos, né, desejam alcançar, né, os objetivos daquela política pública, então se construa mesmo, né, de forma conjunta. Muito bom, muito bem. Tânia, já te passo aí de volta, porque tem duas perguntas que chegaram aqui, eu vou já te passar com uma pergunta com tudo. Então é o seguinte, aproveitando para cumprimentar todo mundo que está chegando, bem-vindos, bem-vindas, não deixe de dar seu like aí. Vamos lá, o pessoal do Centro de Cidadania lá da Paraíba diz o seguinte, aqui no interior da Paraíba são gigantes os desafios para com o poder público quanto à regulamentação de leis básicas que nos dão algumas vantagens. Os gestores são indiferentes à nossa luta. Então tem uma coisa da indiferença, algo que a gente já tratou um pouco aqui de como vocês fizeram um esforço, né, de inclusão e tal. E o César Antônio, lá do Espírito Santo, está sempre por aqui, contribuindo por demais, disse o seguinte, ocorre muitas vezes que a regulamentação trazida dos decretos municipais não são adequadas à realidade dessas parcerias locais. Então, já te passo de volta a palavra com esses dois depoimentos aqui, com essas duas questões aqui, com as duas provocações, para as suas considerações também, Tânia, de volta. A bola contigo. Ok. Né, a questão da não adequação do decreto regulamentador, a gente acabou de falar, né, que realmente, se não houver a adequação do decreto regulamentador, às peculiaridades, à demanda social, ao mapa das organizações situadas em determinado município, não tem como realmente ter sucesso uma parceria. E quando a gente pensa em parceria, eu acho que ainda tem muito um ranço, tem essa cultura, né, de segregar mesmo as organizações da sociedade civil. E isso, eu não sei como assim, orientar o pessoal de Paraíba, né, que fala que existe muita dificuldade, porque realmente eu acho que quando a pessoa ela vai para o poder público, ela tem que ter vocação, principalmente nessas áreas de políticas setoriais. Tem que ter vocação, tem que realmente ser uma pessoa que é aberta a debate, aberta a aprender também, porque sempre fica o poder público num pedestal e as organizações abaixo. Isso realmente, eu acho que o pessoal de Paraíba deve fazer movimentos junto à administração pública para poder mudar essa situação. Porque realmente o que se deve buscar é equidade, né, na parceria. Gisele? É isso, né? Assim, buscar uma mobilização, né, entre as organizações e buscar isso do Estado, de fato, né? Buscar essa conversa, chamar para o assunto, né? Apresentando ali um diagnóstico, se já tem esse decreto, né? O que está bom, o que precisa ser repensado, o que não está refletindo a realidade, né? E fazer essa conversa conjunta, buscando, né, melhorias no procedimento. Pensei muito e agora bom. Até em uma outra possibilidade, até entrar em contato com o Tribunal de Contas da região, eu acho que ele poderia também auxiliar, dando orientação para o poder público. São várias as possibilidades de mobilização nesse sentido, né? Com o próprio poder público interessado, concedente, enfim, eventualmente, com os tribunais de contas, com os tribunais de justiça, com as assembleias, né, com o Poder Legislativo, também nessa mobilização. Acho bem interessante. Então, queria aproveitar para cumprimentar o pessoal que está chegando aqui, o Leandro Estelitano, o pessoal do Crochê
da Lê, o Rogério, a Helenice, lá da Praia Grande. Então, o pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esquece de deixar seu like. Daqui a pouco, então, tem o resultado do livro. Olha aqui, o livro está no plástico. As autoras estão aqui comigo. Daqui a pouco tem o resultado do livro, tá bom? O resultado já saiu, a gente já sabe, mas eu não vou contar agora. Viu, Tiano? Não vou contar agora, não, hein? Só no final. Dessa vez, vou segurar a informação. Então, para o final. Mas antes eu queria, então, convidar o pessoal já para as lives de março. As lives de março, fechando o verão. A gente vai estar no dia 14 de março com a Thaís Jennifer Rocha, a advogada Thaís Jennifer Rocha. A gente vai falar sobre equidade, diversidade e inclusão nos programas de compliance das OSCs. Então, equidade, diversidade e inclusão nos programas de compliance das OSCs, com Thaís Jennifer Rocha, no dia 14 de março. E no dia 28 de março, a gente vai estar com Fernando Nogueira, ele que é o atual diretor executivo da ABCR, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Então, ele está assumindo agora a ABCR e nós vamos ter a presença dele aqui, vai ser a primeira live que ele vai participar como diretor da ABCR. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Associação Brasileira de Captadores de Recursos nesse ano de 2023 e o que há de novo aí na captação de recursos, da profissão do captador de recursos, e isso vai ser bem interessante. Já estamos negociando as lives de abril, mas por enquanto estamos apenas anunciando as de março. E também o curso de elaboração de estatutos de associação, tá bom? Nosso primeiro curso do OSC Legal, a gente está lançando agora de 20 a 24 de março, tá bom? Essa semana, então, a gente já publica o card no nosso Instagram. Então, todo mundo convidado, a gente já vai liberar o card, toda a parte de programação, as informações, horário, o link para inclusão. Então, todo mundo está escrevendo para a gente aí por e-mail, pelo zap. Essa semana, então, vai estar aqui nas nossas redes todo o lançamento do curso de elaboração de estatuto de associação. Então, aguardem, que boas surpresas por aí. Então, todo mundo dando like. Não esqueça de deixar o like, tá bom, gente? Não cai o dedo, tá certo? Então, vamos lá, deixar o like, que daqui a pouco tem, resultado do livro. Meninas, vocês querem dar o resultado logo? Quem mais considerações? Querem dar o resultado do livro logo? Como é que a gente faz? Vocês que mandam agora. Eu já daria agora. Agora? Então pronto. Então vamos dar o resultado agora. Então, que rufem os tambores. Quem ganhou o livro, essa primeira aqui, quem ganhou foi o pessoal da ONG Amigos Unidos pelo Amor, de Itapevi, São Paulo. Tá, então, alô, pessoal da ONG. Do pertinho de Osasco, então, olha só. Gente, o critério não foi geográfico, tá? Não foi isso, não. A gente rodou lá no programinha e saiu o resultado lá para Itapevi, lá no interior de São Paulo. Então, a ONG é Amigos Unidos pelo Amor. Então, a gente vai entrar em contato. Alô, pessoal da ONG Amigos Unidos pelo Amor. A gente vai entrar em contato com vocês pelo direct no próprio Instagram, tá bom? Vocês vão passar o endereço pra gente e nós vamos, tá certo? Mandar o livro para vocês aí em Itapevi. E tem uma surpresa. Que as autoras disseram que tinha uma surpresa e que iam anunciar. Então, bora com vocês. Bora lá, Gisele. Pode falar. Pode dar a notícia, a novidade. A novidade é que nós disponibilizamos mais um exemplar para um novo sorteio. Então, aí, quem não conseguiu ganhar o livro agora, tem uma outra oportunidade. Sim. Olha então, gente, olha só, gente, que beleza, hein? Eu não tinha contado, estava com a língua coçando aqui, mas não tinha contado. Então, além desse livro que acabou de sair para o pessoal da Amigos Unidos pelo Amor, olha a generosidade das autoras, gente, que beleza. Elas mandaram um livro para mim, cadê o meu? O meu, enfim, eu não sei onde é que eu botei mais. Então, eu estou lendo ele, né? Eu estou degustando o livro. Ele está por aí. Então, além do livro que ela mandou para a nossa equipe, para mim, que eu estou lendo, estou gostando demais, tem o livro que ela já me mandou, a primeira versão que ela mandou para a gente sortear, e elas estão disponibilizando um segundo exemplar para a gente sortear de novo. Então, hoje, nós estamos abrindo um segundo sorteio, tá certo? Eu vou colocar o card amanhã, o card já está pronto. Amanhã, então, eu vou publicar o card de novo. Vai funcionar do mesmo jeito. Então, todo mundo... Então, não vai ser o mesmo card, tá certo? Não vai ser pelo mesmo card.
nós vamos pegar um novo card, nós vamos postar lá o novo card, e vocês vão seguir lá as instruções que vão ser parecidas, tá certo? Marcar os amigos, etc. E na terça-feira da semana que vem, tá certo? No dia, terça-feira que vem é dia 7 de março, tá bom? Então, uma semaninha. Tá? Essa é a última promoção, nós ficamos 2 semanas. Dessa vez nós vamos ficar uma semaninha só. Então, quem não ganhou o livro na primeira rodada, tem mais de uma chance, uma semaninha. Terça-feira eu vou voltar aqui para dar o resultado. Terça-feira não tem live, tá bom? A live é dia 14. Eu volto aqui no dia 7, só para dar o resultado, então, de mais um exemplar, tá? Livro da Gisele e da Tânia, essas queridonas que estão aqui com uma generosidade incrível, né? Disponibilizaram o tempo 2 vezes para estar aqui conversando com a gente, disponibilizaram mais livro para a gente, que bom. A Elaine Rosa, olha só que legal, a Elaine Rosa, que já esteve aqui também, falando da experiência dela também, aí no interior de São Paulo, ela disse aqui uma coisa muito bacana, olha só, já comprei o meu. Muito obrigada, meninas, por compartilhar o conhecimento. Elaine, a gente que agradece você por aqui também. Você já compartilhou a sua experiência também em Guaíra, no interior de São Paulo. Também uma guerreira, né, na implementação do marco regulatório lá no interior de São Paulo. Né? Um beijo para você, que já tem o livro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu comprei bastante livro, né, se preparando para dar aula sobre virose, para viajar. Tudo, a gente compra a literatura e tal. Os livros a rigor, né, que eu comprei há algum tempo, eles tratavam da implementação do Mirose. Esse livro, já em 2022, né, ele trata de um momento outro do Mirose. Ele não trata mais da implementação, ele trata de problemas reais da implementação, não mais da história só, né? Então, os problemas reais estão acontecendo agora. Agora as instituições estão lidando com as prestações de conta. É agora que as coisas estão acontecendo. E isso é muito interessante. Então, o livro é muito, muito, muito bom. Recomendo. Então, quem não pôde participar hoje, se você não é lá da ONG, Amigos Unidos, né? Pelo amor, não tem problema. Você vai poder participar de novo. Então, tem mais uma chance de ganhar o livro. E se não ganhou, pode comprar lá na editora, tá bom? A gente pode disponibilizar também o link da editora aí para vocês. Tem gente, hoje o secretário Gessé Leitão lá do Acre me escreveu perguntando o link, que ele queria o livro também, pedindo o link. Então, assim, muito bom. Sim, eu recomendo fortemente a todo mundo aqui e a todo mundo que tem entrado em contato. O livro é muito bom. Então não deixem mesmo de fazer. E a Elaine complementa aqui, ó. Eu já fiz curso com a Karina. Então também muito bom. Além de ter o livro, ela já fez o curso com a Karina, conhece, tá bem? Então é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo. Hoje a live vai terminar um pouquinho, geralmente mais cedo, mas também a gente já conversou um monte na outra live. Já conversou hoje, já demos prêmio. Então, de novo, hein? Pra gente não esquecer. Pessoal da ONG Amigos Unidos pelo Amor, tá aqui o livro de vocês. Tá bom? Amanhã tem card novo, então quem não ganhou hoje vai poder ganhar mais uma semaninha para ganhar um outro exemplar, tem uma nova chance. Um agradecimento muito especial aqui às queridas Tânia e Gisele por essa generosidade de disponibilizar mais um livro. Queria então que vocês deixassem aí pra gente seus cumprimentos, as nossas honrosas despedidas aí pro nosso público. Vocês duas, fiquem à vontade. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Mais ainda na primeira live, né, que eu fiquei só de ouvinte. Não, brincadeira à parte. Foi um prazer estar com vocês, é um prazer poder realmente compartilhar esse nosso primeiro entendimento, né? Porque certamente nós vamos, já na segunda edição, talvez a gente já altere bastante alguns tópicos, porque já vem vindo um material diferenciado, né? E outra coisa também que eu queria falar para vocês, que na verdade esse livro, o que a gente visa com ele é a construção de um diálogo. Então, serão bem-vindas também críticas, vocês já têm aí o nosso endereço, críticas, considerações, opiniões relativas ao que pensamos. Eu acho que é isso, que é somente assim que nós iremos conseguir construir nesse microsistema das parcerias, que foi tão relegada pelo direito administrativo. E eu agradeço também, mais uma vez, a oportunidade, foi muito bom. Então, como eu falei na live anterior, eu já acompanhava as lives do Oscar Legal há muito tempo, então foi uma grande alegria
Na verdade, a minha primeira participação, até falei com o Lucas, né, que eu relutava um pouco, e falei, não, mas esse convite a gente não pode perder, Tânia, vamos lá, né? Então foi um privilégio, uma honra para a gente estar aqui falando, né, para todos os ouvintes da OSC, legal, e deixar um pouquinho, né, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento que a gente vem construindo ao longo dos anos, né, para que isso possa colaborar, né, nessa construção, nessa reflexão da importância da parceria, que não rima com hierarquia, né, da gente pensar que ali é um esforço mútuo, né, onde ambos desejam alcançar os mesmos objetivos. Então, aproveitando mais uma vez a oportunidade para que a gente saiba tratar diferente as parcerias do que se tratam os contratos administrativos, né? Então, aqui a gente não fala na fiscalização, a gente fala em acompanhamento, né, em indicadores de efetividade, a gente fala na construção conjunta, né, no planejamento, no plano de trabalho como elemento central, né, construído ali a 2 mãos, 3, 4, por equipes. Então, muito feliz aí por poder compartilhar um pouquinho dessas reflexões com todos, né? E a gente segue à disposição e, como a Tânia falou, né, quem sabe de uma próxima edição, já também com um olhar mais atualizado, escrever é um desafio, né? A gente já tinha praticamente concluído quando vem a nova lei, né, de probidade administrativa, né? Uma reforma. A mudança, né, do SEBAS. Do SEBAS também. Exatamente. Então, foi um desafio, né? E aí a gente vai procurar atualizar, né, com as novidades que virão pela frente. Então, mais uma vez, obrigada e desejar boa sorte a todos nessa caminhada. Muito bom, muito bom. Queria agradecer demais a Tânia, a Gisele, por tudo, pelo tempo, pela parceria que tivemos aqui, né? Já antes das lives, a gente já tem, né, uma conversa, uma preparação, então a gente não cai aqui de paraquedas. Então, todo esse tempo que a gente vem disponibilizando aqui, a generosidade de mandar os livros para mim, a generosidade de estar aqui conversando com a gente, a generosidade de expor mais um livro, tá bom? Então, realmente, as meninas, permitam-me chamá-las de meninas, um prazer enorme poder contar com vocês aqui, poder trazer esse livro. Eu acho que o OSC Legal tem um compromisso de disponibilizar a informação para as organizações, pensando especialmente nessas pequenas organizações que estão pelo Brasil inteiro, né, atuando. Então a gente está aí para fazer isso e disponibilizar a informação, disponibilizar a construção de vocês, um livro, né, para que a pessoa possa, de repente, receber isso lá na ONG dela, poder ler, poder se apropriar, poder se empoderar juridicamente, né, para enfrentar essa burocracia e toda essa dificuldade que é fazer uma parceria. Então, eu fico demais feliz, demais. A primeira live do ano, né, na verdade foi a primeira e a segunda, porque a gente fez um ciclo aí de lives para esse lançamento, para essa promoção, e eu fico feliz demais de ter trazido 2 mulheres tão incríveis quanto vocês, para a gente começar o ano com chave de ouro, né, começar super bem. Certamente esse ano vai ser de muito sucesso para nós, para vocês, para o nosso público, para as organizações, para o campo democrático, para o campo social, para o campo das organizações. É isso que a gente está torcendo, é isso que a gente está somando. Né? Não é isso, para o campo da cidadania. Exatamente. Então estamos aqui somando e eu fico feliz demais de ter vocês aqui nessa largada de 2023. E eu queria, além de agradecer, agora chamar de novo o pessoal, reforçar aqui o convite para as lives do mês de março. Então, tá aí Jennifer Rocha no dia 14 de março. Sempre, tá, gente? Sempre às terças-feiras, às 18 horas. Então, dia 14 de março, tá aí Jennifer Rocha, ela que é da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Ela acho que é a secretária executiva, salvo engano. E ela vai falar sobre equidade, diversidade e inclusão nos programas de compliance das OSCs. E no dia 28, também uma terça-feira, às 18 horas, a gente vai estar com Fernando Nogueira, ele que é o diretor executivo da ABCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Então a gente vai falar sobre a ABCR. E ainda essa semana, entre amanhã e depois, a gente está lançando oficialmente o nosso curso de elaboração, revisão de estatuto de associação. Se você quer aprender as manhas de como revisar seu estatuto com base em tudo que há de mais contemporâneo na legislação, na literatura do setor, no acúmulo aí de mais de 500 estatutos revisados nos últimos anos. Então, é com a gente mesmo. Vamos colar nessa corda, como diz aqui em bom baianês, e vamos fazer esse curso juntos, tá bom? Que nós vamos construir um estatuto, digamos, hipotético, mas já discutindo a partir dos casos reais os estatutos das organizações. Essa é uma discussão, uma metodologia que eu fiz durante muitos anos, tá? Eu rodei por esse país todo falando com as organizações, então eu fiz isso por muitos anos aí, rodando com as organizações. Agora a gente vai fazer virtual,
né? A gente já fez em company também, e agora, pela primeira vez, a gente vai fazer esse curso com contraprestativa, digamos assim. As pessoas se inscrevem, trazem seus estatutos e a gente vai discutir junto, tá bom? Então, essa semana ainda. Um beijo, meninas. Obrigado a vocês mais uma vez. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. E até mais. Dia 14, estamos de volta. Olha, dia 7, resultado do novo livro, e dia 14, de volta aqui na live. Valeu, gente. Tchau. Até mais. Até a próxima. Boa noite a todos.